Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores e senhoras, que é o seguinte: o pensar pleno e avançado nos choca. Em primeiro lugar, porque eu também gostaria de falar para as senhoras e para os senhores que o direito é maravilhoso e a sociedade é maravilhosa. Eu tenho, enfim, de vez em quando eu mostro isso, né? Eu tenho de um lado da minha carteira a OAB, do outro lado a carteira de professor da USP. Enfim, para mim, dizer que o direito é um horror e a sociedade é injusta, machuca a minha profissão e a minha aula, porque eu dou aula disso. Enfim, eu queria dizer o contrário, que mundo bonito é o nosso, que bonito é o direito, etc. e tal. É com muita dor que a gente percebe que a evolução social, as estruturas variadas da sociedade nos levam a isso. 1% detendo a riqueza do mundo e 99% não detendo é o nosso tempo de hoje. Em 2015 para 2016, 36 pessoas no mundo detêm 50% da riqueza. Do mundo. 36 pessoas, e o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas, e a gente não percebe isso, não faz nada. É a mesma coisa de quem contou piada de negro e não percebeu, quem contou piada de português não percebeu, de bichinho e não percebeu, de sei lá o que e não percebeu. Ou seja, a gente não está percebendo o mundo que a gente vive. Então, quero dizer para as senhoras e para os senhores que entender o mundo, em primeiro lugar, é uma dor extrema, dói demais, porque tira o nosso pé. E o nosso pé é pensar o seguinte: eu sou homem e tenho que pensar o feminismo, eu sou branco e tenho que pensar o negro, eu sou brasileiro e tenho que pensar quem está em Gana, eu sou classe média e tenho que pensar no pobre, etc, etc, etc. Nós nos deslocamos em termos de personalidade violentamente ao ver mais adiante. Mas a última palavra minha para as senhoras e para os senhores é a palavra da esperança. Eu não sei o quanto a inteligência transforma. Mas aqui eu resgato a lição do velho Sócrates. Eu sei que, em algumas ocasiões, certas pessoas, quando recebem a inteligência, elas nunca mais são as mesmas. Eu faço esse último relato a todos os senhores e senhoras presentes, com o enorme carinho que eu tenho por estas figuras que estão aqui, e estas que estão aqui, e por tantos que estão neste tribunal, tantos que foram meus alunos, outros que foram meus colegas, outros que foram meus mestres. Um dia perguntaram para Sócrates como fazer um ser humano ser justo. Esta pergunta está narrada em Platão. Essa pergunta me chama a atenção demais. Porque, para mim, que falo para plateias, e muitas plateias, e falo sobre isto, a minha pergunta também sempre foi essa: como eu faço uma pessoa insensível ser sensível? Eu posso dizer para os senhores que eu já vi muitas vezes pessoas com ódio, quando ouvem falar de coisas como defender pobre, minoria, mulher, negro, travesti, haitiano, boliviano, tudo mais. Não vou contar o que os senhores esperam. Eu já vi pessoas que franzem a testa com ódio quando eu começo a falar, e que ao final da minha fala saem com a testa franzida, de ódio. Muito bem, elas não suportam ouvir uma coisa como esta. Em compensação, eu já vi gente com a testa mais franzida ainda, que ao final de uma fala minha, a testa foi amolecendo, amolecendo, então por sorte que a pessoa está derretida, destruída e querendo se recompor. E a pergunta minha é: qual é o critério pelo qual a minha fala faz uma coisa ou outra? É porque eu falei de um jeito, falei de outro jeito? Não, é na mesma plateia, é a mesma fala que fez um ficar mais franzido ainda e o outro mais derretido. E eu não sei, meus senhores e minhas senhoras, qual é o método de fazer um ser humano insensível virar sensível. Faço muitos testes, inclusive, com isso, enfim, inclusive, em muitas ocasiões, tento dizer sobre isso. Um dia pararam Sócrates e disseram: Sócrates, você é o maior filósofo do mundo, você é o mestre de todos nós. Por que você fala do mundo injusto e que temos que lutar para transformar esse mundo? Por que você fala da injustiça e a maioria se comove com o que você fala e ainda alguns não se comovem? Porque se você não consegue mover um coração, ninguém mais consegue. A sua ideia, seu raciocínio, a sua fala. Eu sempre guardei isso comigo, porque esta resposta é a minha. Que eu vejo uma plateia como esta, que eu vejo a plateia aqui, esta aqui, praticamente na totalidade, com o coração aberto. Mas por que um não amolece? Sócrates disse: eu não sei como fazer um injusto ser justo. E quando ele jogou isto no chão, ele não sabe. Meus senhores, eu também posso dizer com mais tranquilidade ainda: eu não sei fazer um ser humano insensível ser sensível. Eu não sei fazer um homem injusto ser justo. Diz Sócrates: o que eu sei é que para muitas pessoas
o coração estava fechado, a alma estava obscurecida. E um dia eu joguei a luz. Só que eles tinham um tal diamante no coração, que na hora que a luz bateu, imediatamente refletiu e iluminou a essa pessoa e iluminou ao mundo. Por que aconteceu isso de Sócrates eu não sei, mas eu sei que para a maioria das pessoas é assim. Para alguns, é a mesma luz que eu joguei, a luz não bateu e não refletiu. Só que de Sócrates, minha missão não é com esses uns, minha missão é com todos aqueles que, batendo e recebendo a luz, essa luz se esparrama. Eu digo com muita tristeza que vivemos um tempo de muita injustiça, é uma dor entender como é que o nosso mundo funciona, é uma dor para quem é jurista, entender como é que o mundo funciona, mas com muita esperança. 99% do mundo injustos e 100% das pessoas oprimidas, que até a mais rica de todas sofre também, para ter que ter um exército de segurança para sustentar a propriedade que ele tem, o resto não tem. 100% das pessoas sofredoras no mundo que podia ser 100% de paz. O dia que esta luz bater no mundo, o mundo será de felicidade. É meu sonho que seja o nosso.